Eu e Deus, Deus e eu somos um. Um mais um pra somar no final de nós dois. Foi assim que eu venci o meu dia. Tenha com certeza que com fé se vence a luta. A coragem, a escada, o topo é sua ousadia. Eu e Deus, Deus e eu somos um. Um mais um pra somar no final de nós dois. Foi assim que eu venci o meu dia. Tenha com certeza que com fé se vence a luta. A coragem, a escada, o topo é sua ousadia. A coragem, a escada, o topo é sua ousadia. Vamos que vamos, vamos que vamos, que o dia já começou. Com o pé na fé e gasto de trabalhador. Não para, não para. Vamos agora que a hora já chegou. Jogar toalha não é perfil de vencedor. Não para, não para. Oba! Não é tempo de retroceder. Essa força é Deus que nos dá, quem nos dá. O segredo é agradecer. Bem na hora que a gente acordar. Eu e Deus, Deus e eu vamos um. Um mais um pra somar no final de nós dois. Foi assim que eu venci o meu dia. Tenha com certeza que com fé se vence a luta. A coragem, a escada, o fogo é tua ousadia. Eu e Deus, Deus e eu somos um. Um mais um pra somar no final de nós dois. Foi assim que eu venci o meu dia. Tenha com certeza que com fé se vence a luta. A coragem, a escada, o topo é sua ousadia. A coragem, a escada, o topo é sua ousadia. A coragem, a escada, o topo é sua ousadia. Vamos que vamos, vamos que vamos, que o dia já começou. Com o pé na pé e braço de trabalhador. Não para, não para nunca, minha amiga Keila. Isso sim é uma boa tarde com o Daniel Renovado hoje no nosso programa. E toda a turma, que eu já esqueci o nome de quase todos, mas é o João, Beto, Renato, Rafael, Edinho e Ricardo. Estão todos aqui, hoje eles vão cantar muito e tocar muito aqui pra gente. Estou muito feliz com o Daniel aqui. Você vai conhecer uma história daquelas que é pra você começar a semana e entender que só não acontece se você não quiser. Porque Deus transforma situações. Você sabe que eu não gosto de falar de religião, porque nós não falamos de religião, nós falamos de fé. E é a fé que transforma. Você vai conhecer a história do Daniel, vou louvar aqui muito mais. Você vai se divertir aqui. Fica aqui com a gente, você vai se divertir com os meninos e vai se emocionar também. E Lu já está aqui ao meu lado, a Lu Caramelli, porque hoje é dia, estamos em ritmo de Páscoa. E a Lu trouxe várias opções de uma mesma receita para você faturar nesta época do ano. E para você fazer também para as pessoas que você ama. Porque com a mesma receita você faz várias versões. Então você pode fazer o ovo aberto, você pode fazer o ovo tradicional. E o que eu falei para a Lu? Nós vamos investir nessa decoração. Porque o ovo de colher é uma moda. Mas então você tem uma decoração legal para fazer para uma pessoa um pouco mais velha, para as crianças. Então são várias opções que a Lu vai ensinar para a gente hoje. A nossa base é o chocolate ao leite e ela vai ensinar a fazer o recheio de maracujá. Mas você tem outras opções de recheio que nós também vamos te passar, que também estão em alta. Então é legal, e tem aquela história de você temperar o chocolate, sabe? Tem o jeito certo para dar tudo certo na receita. Então você fica aqui que nós vamos te ensinar todos os detalhes com a Lu, certo, dona Lu? Já nós vamos fazer. Daniel, senta aqui que a nossa conversa é séria antes de cantar, entendeu? Vem aqui do meu lado. Antes disso, enquanto o Daniel se ajeita aqui, eu vou pedir para colocar na tela algumas imagens que nós separamos de uma situação que é muito mais recorrente, infelizmente, do que você imagina. Então eu quero que você, primeiro que você preste atenção nessas imagens. Nós separamos algumas imagens bastante fortes, porque a partir dessas imagens é que eu quero contar a história do Daniel. Pode colocar na tela para mim, por favor. Essas imagens são imagens da Cracolândia aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia, o Relatório Mundial sobre Drogas do ano passado dá conta de que, pelo menos, ao longo de 2022,
quase 292 milhões de pessoas ao redor do mundo usaram algum tipo de droga. Isso significa que, sabe, nós estamos falando de uma população gigantesca e esse número se estende para o Brasil. O Brasil é um dos maiores consumidores de drogas no mundo, também, por ser um lugar estratégico, também o tráfico de drogas é muito alto por aqui. Essa é uma realidade que nós vemos aqui em São Paulo, infelizmente, em vários lugares. Essa é uma realidade que o Daniel conhece muito bem, porque o Daniel viveu na Cracolândia por alguns anos. Não estou dizendo alguns dias, estou dizendo alguns anos. E eu fiz questão de colocar essas imagens para você, porque essa é uma realidade que a gente vê. Se você vem se você não mora em São Paulo, mas você vem a São Paulo, você vai ver que com algumas mudanças que aconteceram no centro da cidade, o que aconteceu? Essas pessoas, elas se espalharam. Então, são pessoas que não têm mais uma perspectiva de vida, porque muitas delas perderam realmente a esperança. E eu estou mostrando tudo isso para mostrar para você que existe um caminho. E o Daniel, ele faz parte desse caminho. A vida dele foi transformada. Aliás, a gente tem que agradecer ao teu irmão, né, que é o grande Nelson, que é o grande... É o grande protagonista dessa história depois do Senhor. Porque o Senhor usa as pessoas para nos abençoar. Então, você vai conhecer um pouco mais nessa história. Mas a minha ideia, te mostrando tudo isso, é justamente você entender que nós estamos falando de algo que, infelizmente, é comum, e que começa, em 99% dos casos, no consumo de uma droga lícita, que é o álcool. Então, não menospreze o poder do álcool de destruir a sua vida. Pode não ser sozinho, mas muitas vezes acontece também. Então, preste atenção, porque nós estamos falando de algo que, como eu disse no início, é recorrente e é a grande porta de entrada, sim. Não existe um exame que fale, olha, você tem uma predisposição a se tornar um viciado em drogas ou a se tornar um viciado em álcool. Isso não existe. Durante muitos anos, houve pesquisas falando sobre isso e essa possibilidade. Para quê? Para que as pessoas entendessem que você bebe socialmente, amanhã isso pode não acontecer mais. Então, nós estamos te falando isso, que é um alerta. E também, ao mesmo tempo, falando de fé para que você entenda que se você conhece alguém que passa por essa situação, se você tem alguém perdido ali na Cracolândia ou viciado em drogas, não desista das pessoas que você ama, porque existe um caminho. Se tivessem desistido de você, você não estaria aqui, né, Daniel? Eu não estaria aqui. Bem-vindo, viu, Daniel? Que bom ter você aqui com a gente. Que bom, como eu estou feliz de ter você e os meninos aqui hoje. Porque as pessoas que são um exemplo para nós são aquelas que lutam e vencem. A gente pode dizer que é uma luta diária? É uma luta diária. E isso vai se estender cada dia mais. Não tem fim, não tem prazo de validade. Pode se passar 20, 30, 40 anos. Você tem essa consciência? Tem que estar vigiando o tempo que for. Esse ano completa 15 anos que o Senhor me tirou daquele lugar e pode passar 30, 40, tem que sempre andar em vigilância, não tem prazo de validade. 15 anos é uma vida nova mesmo, né, Daniel? Nossa, renovado. Renovado, verdadeiramente literalmente. Renovado pelo Senhor, porque o meu nome é Daniel Santos, né? Daniel Santos, mas todo mundo me chamava de Daniel Gordão, Daniel Noia, Daniel isso, Daniel aquilo, né? Menos o renovado. Menos o renovado veio através do Senhor mesmo, da minha mãe, porque eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e Ele renovou a minha vida. Assim, eu entendi que o meu verdadeiro amigo, que eu poderia depositar toda a minha confiança e na hora que eu mais precisasse eu podia contar, era o Senhor. Ô Daniel, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei a história da bebida porque você trabalhou muito tempo na noite. Você já tinha, o Daniel, para você ter uma ideia, já tinha o sonho de ser pagodeiro, de ser cantor desde os 13 anos de idade. E com 13 anos, a gente tem umas imagens aí do Daniel cantando ainda na noite. Vou pedir para os meninos, vou pedir para os músicos não rir, né, nessa hora. Porque eles nunca viram? Eles não viram. Mentira, eles que eles nunca viram. De rir nessa hora. Não. Eles já estão acostumados, mas ele ri sempre. Tá. Pode colocar na tela, a gente separou algumas imagens do Daniel cantando na noite. Viu, Ô Daniel, você começou a cantar, então, na noite mesmo, com quantos? 15 anos? Então, com 13 anos, minha mãe comprou meu primeiro tantã, parcelou um monte de vezes lá, e eu tocava instrumento de percussão. Qual que é você ali, é o de azul? Eu sou o que tá com o microfone ali de camisa cinza, magro ali, sabe aquele magro ali? Você tá mais magrinho mesmo, hein, Daniel? Esse grupo era o Grupo Kizambo,
Que é o primeiro que Esse você foi participou? o primeiro que eu participei do Bancada, aí eu já tinha acho que uns 15 anos de idade. Olha lá, eu tô lá 15 atrás, anos. de camisa... Eu tô lá na ponta da escada, lá em cima. De camisa branca, né? Esse grupo atrás aí... do de vermelho. Esse grupo aí era o grupo que a gente ganhamos festivais, a gente saiu na revista Pagode no Pé. Olha, que aí legal. A gente abriu o show do Exalta no Amigos Bar, que era uma casa que tinha bem conhecida. Então a gente tinha aquele sonho de nossa, agora vai e tal. Mas já estava nesse começo, já caminhando. Não, tava em ascensão, tava crescendo, a gente se espelhava em alguns grupos famosos, o Edinho era de um grupo famoso, ele sabe o que eu ia falar. Ele já olha. De onde que ele era? Ele era o Traquejo na época. Traquejo era um grupo que já tinha gravadora. Quando tinha gravadora naquela época, você falava, nossa. Aí, já era aquilo ali, era o objetivo, né? A gente sempre se espelhava nesses grupos. Inclusive depois eu vou falar sobre eles, mas a gente se espelhava nesse grupo e tinha um sonho de ser. E quem tocava comigo não podia beber, não podia usar nada. Então você também não bebia, né? Porque era isso que eu ia te perguntar. Eu tinha o sonho de ser reconhecido na música. E quem bebia não podia tocar comigo, porque eu era contra isso. Isso foi em 2000, um pouquinho antes? Um pouquinho. Era da época de 2000. Eu tinha tinha uns 15 anos, tinha 15 para 20 anos de idade. Eu tinha o sonho de ser músico e eu tinha esse foco, esse objetivo. Mas então, e como é que entrou a droga na tua vida, Daniel? Então, uma coisa muito importante que você falou, que as pessoas precisam se sustentar. Tudo veio da bebida. A gente pensa que é uma coisa... É uma porta de entrada, não adianta. E é o que eu falo, você não sabe se a pessoa tem uma predisposição ou não, né? Tem gente que bebe a vida inteira socialmente e tá tudo certo. A tal da brecha, né, que a gente fala, né? E essa brecha, ela tem vários pontos. A bebida, a mentira... E daí você começou a beber? Comecei a beber, tipo... Você, o cara que proibia a bebida, começou a beber. Mas aconteceu alguma coisa específica pra você começar a beber, Daniel? Aconteceu. No começo da bebida foi por desilusão de namorada. Sabe, quando eu tinha uma namorada, me traiu. Você foi afogar as mágoas. Aí eu fui afogar nunca mais parou de afogar as mágoas. Ai, cara. É enganoso, né, Keila? A gente acha, na verdade, ele é doce, vai adoçando, você pensa que é uma coisa boa pra você, mas se você soubesse que lá na frente, né, Betinha, a destruição que isso vai causar lá na frente, você não tomava certas coisas. A gente não tem essa noção. Você nunca acha que vai acontecer com você, né? Eu vi os outros caindo, meus amigos se perdendo, meus amigos morrendo, as pessoas alcoólatras. Meu pai era viciado em jogo de carta, se intocava no centro da cidade, ficava lá. Então eu cresci vendo essas coisas e eu falei, não, isso não é para mim. Eu não tenho exemplo dentro da minha família de quem bebe, de quem usa droga. O meu irmão nunca mexeu com nada de errado, meu irmão sempre foi do futebol. Então eu nunca tive esse exemplo de dentro da família. Foi uma brecha mesmo que deu. Foi na música. Mas aí, Daniel, você continuou trabalhando normal enquanto você usava, certo? Sim, porque quando a pessoa bebe, ela toca normal. Aí da bebida eu conheci a maconha, não gostei da maconha e continuei na bebida. Bebendo muito. Uma certa feita eu estava cansado de tocar pra lá, eu era tipo MP3, esquerdo. Sabe o que é MP3? 3, 4, 5, 9. Tocava, tava muito cansado e uma pessoa falou pra mim assim, ó, se você for por esse caminho aqui, que era da cocaína, você vai ficar ligeiro. Você vai ficar legal e você vai conseguir tocar, porque eu tava cansado, caramba, com sono, igual o Ricardinho hoje, vindo aqui pra cá. Falou que tava cansado, eu tava cansado, com sono. Aí a pessoa falou, se você for por esse caminho, você vai conseguir tocar legal. Aí foi aí que eu peguei e falei, tem certeza? Tenho. E realmente, eu usei a cocaína e aquilo me acendeu e eu consegui tocar. Ai, meu Deus. Eu só não sabia que no outro dia usar ia me tornar um viciado de droga. Entendeu? Porque aí toda vez que eu ia tocar em algum lugar, eu falava, não, se eu fizer isso daqui eu vou ficar legal. Mas como que você pulou pro crack? Então, o crack já foi a pior fase. Mas não demorou muito tempo, muitos anos, né, Daniel? Demorou, porque assim, eu fiquei, um exemplo, 15 anos usando droga, bebida e tocando na noite. Tá. Continuou trabalhando, fazendo tudo, entre aspas, normalmente. Normalmente. Às vezes dava uma mancadinha aqui, uma ali, mas quando a pessoa usa cocaína ou bebe, ela ainda continua achando que está enganando os outros, mas está enganando a si próprio. Então a pessoa continua. Nesse inteirinho, Daniel teve filhos. Daniel tem essa cara de criança assim, mas ele já tem filhos, já tem até neto. Daí tem uma galera que agora ele tem praticamente um time de vôlei, eu brinquei. Você tem 5, não é? Você tem 6, não é? Não, 5. 5 ou 6? Tenho 6. Tem 6, é um time. Tenho 6.
E a gente tem fotos Olha lá. aí da galera. Aí tem uma parte com a sua mãe. Tem a sua mãe? Não. Tem Esse daí a Dona Raimunda, a a gente vai pequenininha mostrar ali, daqui a pouco. é a Ashley que tá segurando o ovo que eu comi. Ah. Ali atrás dela tá a Rebeca, que é a mais velha. No colo. No colo tá o Davizinho, que é o meu filho autista especial. E o Guilherme. Tá faltando um ali, então. Não, então, agora, esses daí são os 4 filhos biológicos que eu tive. Mas você tem mais os 2 da Aí- Bruna, certo? Aliás, um beijo pra Bruna. Aí Deus me preparou. Essa daí é minha filha, Nicole, que é filha da minha esposa. Que linda. Minha filha linda, Nicole. Ela é o presente que eu ganhei de Deus. Esses são meus bispos. Bispo Saul Dias e Bispa Érica. Desde quando eu me converti. Aí são os 2 filhos que eu conheci. Minha esposa, olha que linda ela é aquela. Ela é bonita mesmo. Minha esposa, e quando eu conheci santa, ela... né? É uma santa, quando- né, Daniel? ela Cá entre bença. nós, né? Quando eu conheci ela já tinha esses 2 presentes. Como eu tive meu passado com filhos que eu não dei valor, que eu não cuidei, que eu não respeitei, e eu tava perdido nas drogas. Não é que você não... Então, não quando eu conheci a Bruna com as 2 crianças, Deus falou no meu coração, você tem a oportunidade de ser pai agora. Que lindo isso. Então, eu falei, eu vou ser o pai que eu não fui para os meus. Esse daí, ó, vou tirar, esse daí é o Que Mateus. gracinha, gente. É o filho, é meu filho. Meu filhão, o Matheus. Olha o Davizinho. Ele é o autista. Agora, os filhos que você teve primeiro foi o que você falou. Você acabou deixando um pouco de lado. Porque Porque foi olha bem lá, nesse esse é o período, meu né? amor, o Guilherme. O Guilherme eu conheci com 9 anos de idade. Olha só, gente. Hoje ele tem 20 anos de idade. O que acontece? As mães, é assim, os meus netos. Eita, glória! Ai, que Dá glória aí, gracinha. galera. Quando eu tive A Rebeca eu tava nas madrugadas, bebendo e usando droga. A minha filha Ashley, que linda. chegava pra dormir só, né, Daniel? Nem via, E nem via a galera. Aí a mãe da minha filha falou assim, eu tô grávida. Eu já tava numa vida doida, eu falei, não é meu, não quero saber. Aí se afastou. Não tinha nada para oferecer de bom. Aí vinha a outra depois de um ano e falou, tô grávida. Eu falei, a outra falou a mesma coisa, não adianta nada. Aí tava tipo assim, porque eu não dava valor nem para mim. Quanto mais para os outros, né? Eu andava de biqueira em biqueira, jogado no chão, urinado, defecado. Mas aí você não estava tocando mais? Tocava, aí pegava o dinheiro de tocar e me ficava usando. Porque a cocaína e a bebida, ela te faz enganar. Ela acha que você acha que você pode fazer as coisas. Quando você chegar no crack, você já não tem mais ciência do que você está fazendo. Como que você chegou? Então, eu fui na bebida, fui me aprofundando. Meu irmão e minha mãe iam atrás de mim nas noites, nas biqueiras, nos lugares, para me encontrar. Porque eu sempre estava tocando em algum lugar. E quando acabava, todo mundo ia para casa e eu ia para algum biqueira, algum lugar. E o meu irmão sempre indo atrás de mim, me tirando desse lugar, pagando dívida de droga e me tirando dessa situação. E no outro dia eu acordava e ia tocar, porque eu precisava do dinheiro para poder usar. Foi aí que a coisa se aprofundou, quando meu pai faleceu. Esse foi não é virada de chave, né? Foi o fundo do poço mesmo. O gatilho. O gatilho que quando o negócio não estava bom? Meu pai estava... Aquele ali é o amor da minha vida. É difícil falar sem chorar dele. Que lindo. É o Nelsinho, não é? É o amor da minha vida. Ele é tudo pra mim. O Nelsinho tá aqui do estúdio, filmando a gente. Não tem como. Ele é o que me buscava dias após dias. O meu pai faleceu. E ele era policial aposentado. Sei. O meu pai, na véspera de Natal, 11h30 da noite, o meu pai atravessou a rua para buscar cerveja lá. Ele morava no Capão Redondo, separado da minha mãe. É super amigo da minha mãe, separado há muito tempo. Ele morava no Capão Redondo, ele foi atravessar para pegar a bebida, para comemorar o Natal. Tá. E 11h30 da noite ele foi assassinado com 2 tiros. Oh, meu Deus, que tristeza. Ele foi assassinado porque ele tomou um tiro na nuca e um tiro na cara. E eu virei o Natal usando droga. Quando eu virei o Natal, veio batendo na minha casa, seu pai foi assassinado lá, você tem que ir lá. Ai, Deus. Eu, meu irmão, largamos tudo. Nós estávamos com mulher, bebida, tudo. Largamos tudo e fomos para lá. Nós passou a véspera de Natal, o dia de Natal, velando, enterrando meu pai. Depois desse dia eu falei que eu não queria mais saber de Natal. Já se passaram 20 anos. Não comemoro, mas eu vou hoje, tenho família, eu vou na festa da minha família e tal. Lógico. Mas foi um marco assim, sabe?
Meu irmão teve derrame. Mas até aí você não tinha usado crack ainda. Não, Você foi o começou a usar a partir gatilho daí? para se afundar nisso. Foi o gatilho. Tipo, eu não falo que é desculpa isso, mas foi o gatilho. Por quê? Porque quando meu pai faleceu, o meu irmão teve um derrame facial. Meu irmão era muito apegado. Eu só pegar com minha mãe, meu irmão é muito apegado. Meu irmão teve um derrame facial que paralisou o lado dele todo, a cara, tudo. E não vai mais andar, não vai mais falar. Aí o médico determinou isso na vida do meu irmão. E eu me afundando cada vez mais. E eu via nas biqueiras que eu tava, nas madrugadas, o meu irmão daquele jeito assim, meio de lado. Indo lá te buscar. Indo me buscar. Meu Deus do céu, daquele jeito. Daniel. E ali eu já estava começando a me afundar mais, né? Eu falei assim, o meu irmão vindo me buscar aqui, eu preciso sair desse ambiente. Porque o meu irmão estava vindo me buscar, e isso daí, os traficantes, as pessoas da droga, já estavam me estranhando. Porque eles falavam assim, pô, mas vai queimar a gente, porque eles estão vindo aqui, a polícia está vindo aqui. Já começa a atrapalhar os negócios. E você já começa a dar trabalho, sabe? Aí começou a ficar assim, eu falei, eu preciso sair desse ambiente. Foi aí que aquela voz, que a gente fala que é a voz amiga, né? Chegou e falou assim, eu conheço um lugar. Eu conheço um lugar onde seu irmão não vai te achar. Eu falei, então vamos para esse lugar onde ele não vai me achar. Foi que ele me levou na Cracolândia de São Paulo. Tem que tomar cuidado com a voz que você está ouvindo. Ô Daniel, mas daí você nem trabalhou mais, então? Não, porque quando você está na cocaína, na bebida, é enganosa e você acha que você consegue fazer as coisas. Você estava trabalhando. Mas quando você cai no crack, você não tem mais ciência de nada. Você não consegue fazer mais nada. Você vira refém da droga. Eu ia usar o crack na terça-feira porque eu tinha show no sábado. Então eu ia usar a terça para poder usar na semana, para final de semana fazer o show. Eu ia na terça, eu ficava 2 semanas no mesmo lugar, sentado na mesma posição. Começou a criar ferida aqui nas minhas coxas. Porque eu não conseguia sair do mesmo lugar, há dias e dias e horas, e fazendo dívida. Aí, mas como que você usava? Fazendo dívida. Você ficou de 95 a 99? Eu fiquei... Não, quanto foi? Eu fiquei 15 anos nas drogas normal, 3 anos na Cracolândia. 3 últimos anos. Tipo, vivendo lá mesmo? 3 anos lá. Eu me embicava, eu sabia que eu tinha 2006, casa. né, Daniel? Eu sabia que eu tinha casa. Tá. Então, faz 15 anos que eu saí das drogas. Então, em 2010 eu me internei. 3 anos antes eu estava na Cracolândia. Então, 2007, 8 e 9. Nossa, né? gente. 2007, 8 e 9 foi a época que eu estava na Cracolândia. 2010 foi o ano que eu saí de lá. O desespero da sua mãe, Daniel. Então, só que como eu sabia que eu tinha casa, então eu ficava uma semana na Cracolândia, 1 mês na Cracolândia, um lixo. E quando eu pensava em mudar de vida, aí eu ia para casa da minha mãe. Aí quando chegava na casa da minha mãe, encontrava minha mãe na beira da pia. A minha mãe tá aberto, bate um like, filho. Eu chegava na casa da minha mãe, sujo, urinado, tudo ruim. E eu encontrava minha mãe na beira da pia. E quando a minha mãe me via na beira da pia, ela não me xingava, nada. As pessoas falavam para ela assim, para de orar pelo Daniel, porque o Daniel está na Cracolândia de São Paulo, dona Raimunda. A gente tem imagens, pode colocar, Dani, algumas fotos da dona Raimunda para a gente conhecê-la também. Aí você vai me derrubar. Por favor. Meu Deus do céu. Porque por que você pediu pro Ricardo tocar? Você cantava alguma coisa quando chegava? Ela ficava na beira da pia cantando. O que ela cantava? Quando estiver em frente ao mar, meu Deus do céu, e não que coisa puder linda. atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai ecoar o hino da vitória. Eu falava, mãe, me perdoa, mãe. É assim que ela te recebia. E eu falava, me perdoa, mãe. E ela falava, levava para mim e falava assim, ó, filho, aquele que me prometeu é fiel e justo para cumprir sobre a minha vida, minha casa, minha família. Que coisa mais linda. E você vai sair dessa situação, filho. E eu comia muito, dormia muito, acordava, e de novo. Tirava alguma coisa que estava na tomada dela. Televisão, som. Meu irmão morava com a gente. E minha cunhada. E eu pegava tênis, pegava tudo que ele tinha. E levava para lá. E levava para vender, para poder usar a droga. E quem cuidava de mim era minha cunhada. Daniel,
O que foi que aconteceu que Nelsinho chegou lá e você... Eu sei que foi Deus, eu sei. Mas assim, o sentimento, o que mudou naquele dia que a hora que ele chegou lá, você foi embora? Então, o meu irmão, ele ia atrás de mim muito. Ele ia muito atrás de mim. Meu irmão me livrou de várias através de Jesus, né? Porque chegou um ponto que a pessoa todo mundo, Daniel é do pagode, Daniel é o cara do pagode. Pô, MP3 porque me davam droga para mim poder tocar. Só que quando eu me tornei usuário de crack, essas mesmas pessoas tentaram me matar. Essas mesmas pessoas, não. Lá vem aquele gordão chato, já vai dar multa, e papai já virou tudo. Ah, é. E o meu irmão, por diversas vezes, acordava de madrugada, brigava com a mulher dele, separou da mulher dele. Porque a mulher dele falou, não vai atrás do seu irmão, porque seu irmão tá perdido. Não adianta mais. E ele deixava a mulher, deixava tudo, com derrame facial, e ia atrás de mim. Aí ele ia atrás de mim, aí chegava lá, os caras tentando me matar. Não vou matar, que eu vou chamar não sei quem, O irmão falou, então tá bom, então já prepara que você vai matar os dois. Aí todo mundo conhecia o meu irmão, porque o meu irmão era da bola. Meu irmão era jogador profissional, meu irmão era federado, meu irmão era o cara da bola. Então todo mundo chamava ele pra jogar bola. Meu irmão não era de droga, nada disso. Então os caras respeitam o Nelsinho, porque o Nelsinho tem uma história no futebol, todo mundo ama o Nelsinho. E o Nelsinho me pegava, colocava no ombro dele, também nunca relou a mão em mim. Nunca. Nunca te largou. Não, pegava minha mão. Mas daí nesse dia, o que aconteceu que você foi embora? Ele me deu uma única notícia. Ó, a mãe recebeu o diagnóstico de câncer terminal no estômago. Meu Deus do céu. E vai passar por uma cirurgia. Ou você sai dessa situação agora, sai desse lugar, ou você não vê mais a mãe. Mas eu vou te dar um conselho. Sai desse lugar agora para a mãe, pelo menos, ver você inteiro, porque foi uma promessa sobre a vida dela. E eu entendi que eu tinha que sair daquele lugar, mas ele sabe que eu falei para ele, que assim que a mãe morresse, eu ia voltar para a situação do crack, porque eu era um viciado. Então Ou seja, você também não acreditava que poderia ter uma mudança? Tentei o suicídio na Cracolândia 3 vezes. Eu amarrei uma corda na barraca. Sei. Tinha aquelas barracas, eu amarrei uma corda no pescoço e pulei daquela barraca. A barraca caiu junto. E quando eu tinha muita fome, os ratos comiam pão, assim, eu comia os que estavam no chão. Meu Deus. Era uma situação deplorável. Eu achei que na verdade, ali eu achei que ia ficar por ali. Tipo, já não ia ter mais. Quer dizer, você foi só pra ver tua mãe e achou que não fosse ficar? A música já tinha ido faz tempo. Você achou que só ia ver tua mãe e não... Porque as pessoas falavam pra mim de casa de recuperação. E eu tenho algo pra falar sobre casa de recuperação, querida. Realmente, casa de recuperação não liberta ninguém. Casa de recuperação não salva ninguém. Mas casa de recuperação é onde Deus habita. E se você abrir seu coração ali, Deus vai fazer morada. A gente tem algumas imagens aí do batismo do Daniel. Nós separamos várias imagens para você ver. Porque a partir dali, teve essa transformação. Obrigada a Dai e aos meninos lá no que momento que estão mostrando tudo importante isso pra gente, ao Danilo, porque eu acho tão importante você entender que as coisas acontecem, que você tem que se abrir. Que é o que o Daniel falou. E sabe o que é mais legal? Porque daí, depois você está vendo as imagens aí, muitas coisas foram acontecendo. A partir daí, o Daniel começou a gravar, fez um trabalho dentro do ministério, depois começou a carreira solo, junto com os meninos e tudo. E uma coisa que ele tem feito, que eu acho extremamente importante, que eu conversava com ele sobre isso, e que é importante você entender, ele tem gravado muito com os pagodeiros seculares. Isso é muito legal. Porque eu brinquei com ele e falei, a gente tem que pregar para as pessoas que não conhecem ou conhecem de uma maneira deturpada o que é o poder da fé. Então, depois dessa imagem que você está vendo, foi uma revolução mesmo, sabe? Hoje você tem uma família restaurada, porque depois a Bruna chegou, Daniel tem mais filhos, tem essa família gigante, Nelsinho está aqui com ele, Dona Raimunda está bem, sua mãe está bem? Melhor que eu. Dona Raimunda tá bem. Minha mãe tá uma benção. E daí, em 2016, você já começou a gravar com... Esse batismo foi em 2010, o ano que eu me batizei dentro da casa de recuperação. Dentro da casa de recuperação. E foi um marco, assim, porque quando eu entrei na casa de recuperação, eu entrei decidida a sair. Eu não vou ficar, minha mãe... Vou fazer só uma média aqui para ver se eu vejo Dona Raimunda, depois eu vou da área. Porque o médico determinou um câncer terminal no estômago da minha mãe. Minha mãe passou por uma cirurgia onde ela não tem estômago. Tirou não tem tudo. Estômago? Não tem. Mentira, faz mais de 10, 15 anos. Ela tirou o estômago. Não, 10, 20... E colocou algo mecânico, né, não? Um aparelho. Colocou um aparelho. Gente. Não tem. Então minha mãe come pouco. E o médico falou, não vai comer, ela come. Não vai andar, ela anda. Não vai falar, ela fala.
Tudo ao contrário do que a medicina. Seu filho não vai se recuperar e ele tá aqui. Pô, aí eu falei, minha mãe vai morrer e eu vou voltar para as drogas. Só que dentro da casa de recuperação, Deus fez um trabalho muito grande na minha vida. Deus... Não tem nem como retroceder. Nossa, foi 9 meses ali dentro, só buscando o Senhor. E o meu primeiro ministério foi dentro da casa de recuperação, porque eu só tocava secular, né? Ali a gente montou o ministério SPTA, Só Pra Te Adorar, com os internos. Que legal. Dentro da casa de recuperação. Só que a recuperação da droga é assim, que nem todo mundo se recupera, infelizmente. Eu posso estar hoje aqui ministrando, Deus me deu essa grande oportunidade, mas se amanhã eu não vigiar as plantas do meu pé, eu tomo de novo. E a humildade de você entender isso. E muitos não vigiam, né? Dados da Organização Mundial de Saúde dão conta de que, no máximo, estourando 30% das pessoas conseguem se manter firmes e limpas ao longo da vida. Agora, o que é legal, 2016 você começou a gravar com os famosos, Éder Miguel, Nego Branco, gente, amo o Nego Branco, nunca mais vi o Nego Branco. Olha aqui. Você tem visto ele? Eu falo com ele todo dia. Manda um beijo pro Nego Branco, ele ia muito no programa lá na Rede TV. É um presente de Deus, porque... Daí, olha, Nego Branco, Vaguinho. Daí tem Gustavo Lins, a Turma do Pagode, que esse louvor que você ouviu, ele gravou com a Turma do Pagode. Ou seja, ele tem feito reuniões e células e trazendo esse povo todo para nós. Eu também recebi muita crítica de pessoas. Por quê? Porque elas não entenderam essa parte evangelística. Mas deixa o povo falar, que não tem problema. Quando eu chamei eles para vir, eu não fui lá cantar o que eles cantam, mas eu trouxe eles para cantar o que Deus tinha entregado pra gente. E eles toparam de primeira. Quando foi, e essa gravação de 2016 do CD foi onde eu convidei o Edinho, porque o Edinho, eu vou fazer aquele músico famoso que a gente... Eu falava assim, ele tocava muito na noite. Então, tipo assim, eu falei, eu quero os melhores do meu disco. Lógico. Aí eu chamei o Edinho, chamei o Alisson, chamei os caras que estavam mais em evidência para gravar. E fiz o convite pro Nego Branco, que eu já conheci ele do Renan de Amigo, sempre fui... Conheci ele para vir cantar a minha verdade, a minha mudança de vida. Que lindo isso. Aí o Edinho pegou, aceitou, o Edinho ainda trabalhava na noite, era isso, Edinho? O Edinho ainda trabalhava na noite. Depois nunca mais voltou. Ele aceitou. Tá na noite ainda, mas com você. Agora tá. As madrugadas dele é aquelas vigílias com o Senhor. Aí o Edinho veio, participou do meu CD, gravou meu CD, não cobrou 1 centavo. É importante falar isso daqui, porque ele veio, porque o coração dele já estava inclinado, não estava inteiro, mas estava inclinado para o Senhor. E, mas foi você, Daniel, que chamou, converteu, tal. Sempre tem uma história e tem uma esposa sábia por trás dessa história, que sempre orou pela vida dele. Estava ali orando já. Sempre orava, mas Deus fala, peraí, então vou dar mais um empurrão, vou chamar Aí deu mais um empurrão, que é colocar ele no cenário. Que lindo isso, pronto. Dali nunca mais largou. Olha, a última música, eu quero que você cante essa agora, que é o último lançamento, o que Tua Glória fez comigo. Lançou agora no mês de março, certo? Essa foi o último lançamento pela Toda Music. Aliás, um beijo para Toda Music. O projeto Sem Preconceito. Que a gente ama, que está aqui também, que está sempre aqui conosco. Eu tenho uma honra ter todo mundo aqui, uma alegria muito grande. Mas tem outras coisas, que é o Vitorioso S e o É Pra God. Esse negócio de É Pra God eu não ouvi ainda, não consegui achar. Esse é uma união. Eu gostei do É Pra God. É uma união do samba que trouxe... Que é o Pra God pra Deus e o pagode, porque de longe a sonorização parece É Pra God. Muito legal. Que uniu todo mundo, uniu o Marcados, Daniel Renovado, Elias Melo, Catherine Fontoura, o Dom Divino, e fizeram. Mas você pode cantar o É Pra God? Mas primeiro eu quero que você cante Tua Glória Fez Comigo. Daí eu vou fazer doce pra nós. Eu não, né? Vou ali fazer o doce pra nós com a Lu. E depois você vai comer doce também. Você é uma pessoa que tá sempre de dieta, você não come essas coisas. Ainda bem, você já alcançou. Eu tô no propósito. Olha, antes eu quero já deixar os contatos do Daniel pra você. Você pode chamar o Daniel para se apresentar nos teus eventos e também nas tuas igrejas, que é assim sempre, tá? Esse povo assim, ele cantando e contando essa história de transformação. Tem pelo WhatsApp, você consegue falar com eles, porque já tem agenda também, que é o 95149, tá aí na tela para você, deixa eu achar o final, sobe para mim para poder ver, 95149, deixa eu só achar aqui. Mas vou te falar primeiro o Instagram, então, que é o Daniel Renovado. 95149-2258. 95149-2258. Você entra em contato para você contratar os meninos. Daniel Renovado também está no Instagram e nas outras redes, tá? Também como Daniel Renovado, com toda a turma. Enquanto eles cantam, você vai também conhecer todos os meninos e todos os contatos deles também, para você acompanhar os músicos na rede social, que a gente gosta de mostrar a todo mundo aqui. Se chamar mais um presente na nossa vida foi o Guto também. Então, se só
entrei em contato com o Duto também. Gutão produtor. Gutão underline produtor, certo? Não tem um underline? Gutão produtor é o Instagram do Guto, que daí com o Guto você já acerta tudo, que também ele já leva os meninos para você. O Guto está sempre aqui conosco, porque ele está com os meninos do Marcados também, que a gente ama. Aliás, um beijo pro Marcados. Vocês estão gravando juntos também com o Marcados? Também, estamos juntos, sempre juntos. O Marcados é o único grupo da história, eles têm que virar uma série. Porque você conseguir juntar 12 pessoas e dar certo por muito tempo, mas eu falei é um isso, milagre de Deus. Eles, não é, Guto? É um milagre do Senhor. E ainda eles juntam a mulherada toda, as esposas com o filho. Gente, para dar certo. É uma bênção de Deus. Eu falei isso. O Wendel do Cavaco, ele é o nosso produtor também desse trabalho novo do que lindo. Ele produziu e junto com ele veio o presente que foi o Guto aí, produtor que está fechado com a gente também. Lindo. A gente ama esse Guto aí. E tem que aproveitar para convidar agora pra gente lá, que o Guto tá com o coração inclinado aí, tá bom demais. Daniel Renovado, toda a turma aqui para tocar um pagode gospel para você. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou no santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença. Palma na mão, filha, palma na mão, palma na mão. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória,
abençoe, meu